Eu estava a dizer aqui à malta que hoje é o Dia Mundial do Beijo. É verdade, hoje é Dia Mundial do Beijo. E quem é que já beijou? Quem é que já beijou o seu ser amado hoje? Desculpa Eu lá que eu estou aqui beijei a dar amigos. convites. Temos que nos beijar a nós próprios, acariciar. Sim, hoje já dei muitos beijinhos a mim, já dei muitos beijinhos aos meus gatos. E eles a ti. Eu Claro, também claro, por sou acaso muito sim. amigos. Por acaso eles retribuem, sim. Eles por acaso retribuem muito, eles retribuem os beijinhos, assim, isso é verdade. Isso eles retribuem. Sou muito grato por estes seres que me escolheram como dono deles. Eles escolheram-te, sem dúvida, sem dúvida. É uma das raças, ou não? É uma das tuas Muito raças bem. preferidas, os felinos. Os gatos, os gatos são uma das minhas raças favoritas, aliás. O animal poder que me escolheu, não é? É como escolheu que nós temos um péssimo hábito de dizer o meu animal poder, não é? Não é que ele não seja nosso, não é? Nós é que somos deles, porque eles é que nos escolhem. Pronto, é um felino, A sério, o meu também é. é um felino, sim, é o meu, ele é um felino, E queres é um partilhar felino, connosco? é um tigre branco. Eu é uma pantera negra. É, Muito bem, é mesmo, é o yin e yang, é mesmo, o sol e a lua. Muito bom, muito. que giro, que giro. Nós nem nos apresentámos, nós começámos aqui a falar logo assim. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Patrícia, o Vitor é o Vitor, é esta alma simpática e tão sábia que ele é, a sério. Vocês têm muito a aprender com o Vitor. Todas as vezes que eu falo com ele, eu aprendo qualquer coisa nova, e então fora os desafios que ele me vai fazendo. Mas pronto, isso é para outras núpcias. Boa noite, mana. A minha mana está a ver. A minha mana está a ver aquilo. Está a ver aquilo. Um beijinho, um beijinho, mana. Beijinho, mana do Vitor. Beijinho, Vasco, Mónica, bem-vindos. Nice shirt. É Rui, é verdade, é verdade, é verdade. É o Son Goku. A minha t-shirt é o Son Goku. Ok. Ali o Rui ia dizer nice shirt. Pronto, era só aqui mesmo. Yeah, boa. Não percam pelo próximo episódio, porque nós também não é? Porque nós vamos sempre. Já estamos a Nem falar mais. do próximo episódio, ainda nem começámos mesmo. Joana, beijinhos, Aliás, Mimi. Então, hoje nós o meu vamos. próximo. Não ouvi. Ia dizer, o meu próximo episódio para a semana vai ter muita controvérsia. Mas fica para o final, eu falo nisso no final, pronto. Essas surpresas para o final. Boa. Então, o que é que nós hoje vamos falar aqui? Qual é o tema? É as 5 raças. E é um tema que se calhar é um bocado polémico, mas tudo que mete Vítor Ruivo e Patrícia Duarte Gonçalves pode chegar a alguma polémica. Portanto, sintam-se convidados a permanecer aqui connosco. Se tiverem algumas questões, podem ir fazendo, que na medida do possível eu vou estando atenta aqui aos comentários e depois vou pedir ao Ruivo, outra vez, ao Ruivo, para nos dar assim algum lamiré destas questões que vão surgindo aqui. Então, as 5 raças. Vítor. Ok, então vamos. Eu, quando falei contigo e quando tu me convidaste para vir falar sobre o tema, não é que tu estejas errada ou que o título esteja errado, mas é assim. Nós falamos aqui nas 5 raças, o título desta live é as 5 raças, porque nós somos a 5ª raça, mas na realidade são 7 raças, ok? Mas já lá vamos falar nisso, que é para as pessoas compreenderem o que é que são as 7 raças, ok? Aqui, para nós começarmos a entrar neste tema, temos que, em primeiro lugar, nós temos que ter um pouco a mente aberta. Porque isto, ao falarmos deste tema, vai mexer com muitos sistemas de crenças. Principalmente sistemas de crenças tipo
a teoria de Darwin, por exemplo, da evolução. Vai mexer com esse tipo de crenças. Não é dizer que um é que está certo e o outro está errado. Não. Aqui a intenção não é dizer quem está certo e está errado. Aqui é a ideia de transmitir uma ideia que já está implementada na nossa sociedade já há quase 2 séculos, e quem começou mais a passar este tipo de informação e esta teoria, esta teosofia sobre as raças foi a Helena Blavatsky. Ela começou com esta visão, começou a transmitir esta visão, que é a visão dela, que é a visão das raças raiz. De acordo com a Helena Blavatsky, ela canalizava mensagens através dos mestres ascensos que lhe deram acesso a este tipo de informação para passar à humanidade. Claro que há sempre aquela coisa, quem conta um conto acrescenta um ponto, claro, e ela depois foi buscar coisas da Bíblia, coisas assim, deu ali uns lamirés, pronto. Mas houve outros autores, eu posso mencionar aqui alguns, foi o William Scott Elliot, Annie Besant, foram autores que também vieram a suportar, através dos seus estudos, também muitas das informações que Helena Blavatsky que nos transmitiu neste sentido. Então, a maior parte da informação que eu vos vou falar é baseado no livro de Helena Blavatsky, que é A Doutrina Secreta, The Secret Doctrine, que ela escreveu isto em 1888. Uau! Pronto, ela escreveu este livro em 1888. Ou seja, como vocês podem ver, esta informação já está entre nós já há quase 2 séculos. Daqui a pouco faz 2 séculos que temos esta informação já acessível à humanidade. Então, o que é que são as 5 raças atuais, corrigindo, as 5 raças desde da atual anteriores. Depois já falamos das 2 raças à posterior, que vêm à posterior. Então, nessas não há grande informação ainda, não é? Porque ainda não se materializaram, não é? Pronto. Ok, então, as 2 raças, eu já estou a ir um bocadinho à frente. As 2 raças, então, vai ser pós a nossa... Pós esta o que nós estamos a viver agora atualmente. Ok. Então, de acordo com Helena Blavatsky, nós somos a 5ª raça e tivemos 4 raças anteriores a nós. A primeira raça foram os plurianos. A segunda raça foram os hiperboreanos. A terceira raça foram os lemurianos. E a quarta raça foram os atlantes. Okay. Por fim, temos a 5ª raça, que somos nós. Agora sim, agora vamos de encontro ao título da live, que é a 5ª raça, que somos nós. Somos a raça ariana. Só para desmistificar já aqui a parte da raça ariana, na altura da Segunda Guerra Mundial, pronto, a nível dos nazis e Hitler, pronto, eles utilizaram a visão da raça ariana como forma de manipulação de forma racial, ok? Porque Blavatsky, nos seus livros, ela nunca fala no sentido racial étnico, fala sempre no sentido racial como raça humana. Nunca como uma etnia. Ok? Blavatsky no seu livro nunca fala como etnia. Porquê? Porque é para as pessoas não pensarem que ela falava de forma racista. Exato. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É mesmo já para tirarmos já isso do caminho, tirarmos já essa crença do caminho, porque todos nós somos fruto da raça ariana, somos o fruto de todas das raças anteriores até a raça atual. Exato. Então, todas as raças, uma coisa que temos que perceber, todas as raças até a atual, que somos nós, a ariana, todas as raças que vieram a seguir foram sempre fruto da raça anterior. Então nós somos frutos da raça anterior, que anterior a nós foram os Atlantes. Então nós somos um fruto da raça Atlante. É assim, nós temos aqui tema para estar dias e dias a falar. Eu vou tentar resumir isto ao máximo para estarmos aqui 1 horinha
uma horinha confortável a falar e não saturar aqui com excesso de informação. Porque é assim, as duas primeiras raças, a Pluriana e a Epaboriana, são mais fáceis de falar porque não há assim muita informação sobre elas. A informação é um pouco mais vaga, mas há informação, mas é um pouco mais vaga. Agora, na Lemuriana e na Atlante, é que a história começa a ficar muito apetecível e é a partir deste momento em que nós começamos a compreender muitas coisas que nós vivemos na atualidade. Principalmente sistema de crenças e situações que nós estamos a viver e que muitas pessoas vão encontrar semelhanças daquilo que se vivia nessas eras com coisas que se vive na atualidade. Por isso, não estranhem certas coisas parecerem muito semelhantes. Porquê? Porque, como nós somos um fruto dessas raças, muitas coisas foram resgatadas dessas eras para a era atual. Então a raça por... Desculpa. Vou interromper. Qual é a credibilidade? E eu sou muito racional, quem me conhece, e estou neste mundo não por acaso, mas porque eu questiono muitas coisas. Quem nos garante a nós que nós descendemos sim dessas raças, ou que essas raças têm uma cronologia de evolução que dá origem àquilo que nós somos? Boa pergunta. Além dos estudos de Helena Blavatsky e de outros autores, muita desta informação podemos encontrar nos estudos hindus, em toda a filosofia hindu, que já tem milhares de anos. Ok. E fazendo certas comparações dos estudos de Blavatsky, como William Scott Elliott, fomos fazer comparações com a filosofia, com os estudos do hinduísmo, nós vamos encontrar muitas semelhanças. Que é como se diz, bom português, bate a bota com a perdigota. Faz sentido, olha, isto é a mesma coisa. Que engraçado. Pronto, é por aí que podemos começar a tirar, ok, o sentido de evolução não é bem aquilo que nos deram a entender. Ok? Então, a primeira raça, os plurianos, isto foi mais ou menos na altura do planeta quando ainda estava assim a arrefecer. Então o planeta não era como nós conhecemos hoje, não é? Porque todas as mudanças mudança de raça, aconteceu sempre dado a situações cataclísmicas. Foi a alteração de uma raça para outra. Foi sempre um evento que aconteceu de mudança de raça para raça. Então os plurianos, eles eram uma raça semi-etérica. Eu já estou cheia de perguntas outra vez. E também temos aqui mais pessoal também a fazer perguntas, diz. Eu vou-me controlar. Diz, faz a sua pergunta. Acabaste de dizer que há uma evolução de raça para raça sempre que há alguma coisa dita... Esses cataclismos acontecem por um propósito. É para fazer uma limpeza, a separação do trigo do joio, basicamente, de todos aqueles que não querem acompanhar a evolução. Todos aqueles que querem ficar agarrados aos velhos padrões, basicamente, são limpos para quê? Para dar abertura para aqueles que querem continuar o processo de evolução. Basicamente, por isso é que se dá esses cataclismos. Então estaremos nós a viver um desses cataclismos? Normalmente quando se fala em cataclismos são mesmo cataclismos, mesmo a sério. Terremotos, inclusive já lá vou falar na Lemúria houve até a queda de um cometa que chegou com o nosso planeta. Mas mesmo assim não foi isso que deu a origem da transição de uma era para outra. Na Atlântida foi o grande dilúvio, por isso é que depois vem a história de Noé. Ok. Isso não é só uma alegoria, isso também vem de factos mesmo da Atlântida, tudo isso. Okay. Não é? Muita coisa que nós temos é alegoria, mas muitas coisas foram buscar mesmo a factos que aconteceram ao longo da nossa história, não é? Por isso é que eu digo às pessoas, e para este tema temos que manter um bocadinho a mente aberta e não permitir que as nossas crenças comecem logo a boicotar. Vamos tentar aqui manter aqui um bocadinho a mente aberta para termos outro ponto de vista de como é que as coisas podem ser, que não existe verdade absoluta, por isso vamos tentar aqui ver. Temos aqui uma questão da Mimi Gelli,
Será que podemos ter descendência, influência e ascendência nestas raças? Às vezes penso que não entendo este mundo. Sim, exatamente, é isso que eu vou explicar. Todas as raças, a raça atual, que somos nós, não é? A raça ariana, é um fruto de todas as outras raças anteriores. Como a próxima raça que vier é um fruto da nossa raça. Ok? Pronto. Então, os plurianos, eles são era uma raça semi-etérica e eles basicamente eles comunicavam telepaticamente. Eles comunicavam telepaticamente e não tinham necessidade para alimentar-se de comida física, pronto, só comida sólida, por assim dizer. Eles alimentavam-se da energia da atmosfera. E eles, para além de comunicarem através de telepatia, eles tinham uma capacidade de, por exemplo, eles viam um animal e eles gostavam da forma daquele animal, eles tinham a capacidade de se transformar, de mudar a sua forma para a forma daquele mesmo animal. Eles até tinham a capacidade de se transformar, se eles quisessem, do tamanho de um ponto geométrico. Eles tinham essa capacidade. Ok? Com o passar do tempo, houve aqui uma coisa que eu esqueci de dizer. Cada raça tem 7 sub-raças. E essas 7 sub-raças acabam por passar por 4 estados, que é a Era de Ouro, onde a paz coabita, a paz, a abundância, a prosperidade coabita, o amor, não é? Depois temos a Era de Prata, que é um pouco mais diluída da Era de Ouro. Depois entramos na Era de Cobre, onde já começam a haver guerras, já começam a haver fronteiras, já começa a haver a posse da terra, a necessidade de posse de terra. Basicamente, agora aqui já começamos a perceber, ok, em que era é que eu estou? Em ouro e prata não estamos de certeza. Ou estamos na de bronze, ou estamos na de prata, ou estamos na de ferro, onde há imensa guerra, há imensa escassez, existe também muita destruição. Há sempre a necessidade de haver sempre muita destruição. Se é uma guerra constante, pensa que eu digo, das duas uma, ou estamos na cobra, ou estamos no ferro, ou estamos na transição de uma para a outra. Porque da forma como olhamos para o mundo hoje em dia, nós podemos questionar muito sobre certas coisas que acontecem, porque, como a Mimi estava a dizer, há alturas que eu não entendo este mundo, exatamente por isso, porque nós, como já vivemos nas outras eras, e já vivemos isto tantas vezes, nós questionamos porquê? Porquê que nós não aprendemos? Porquê que nós temos a tendência a sempre a cometer os mesmos erros? Ok? Vem um pouco também por aí. Então, pegando aí num ponto teu, tu disseste, tendo em conta que nós já vivemos nas outras eras, eu acredito em Não vida. obrigatoriamente, atenção, não obrigatoriamente, porque muitos de nós, eu posso dizer que sou um caso desses, nem todos nós começámos neste planeta logo através da primeira raça, muitos vieram depois. Eu tenho consciência porque quando acedi aos meus registros akáshicos, eu sei que para quando é que vim para cá. Não quer dizer que todos tenham começado logo no início, ok? Podem viver outros, podem ter vindo depois. Faz sentido? Sim, sim. Para quem não acredita em vidas passadas, em reencarnação, whatever, lá está, era como o Vítor estava a dizer, open mind, nada é regra, e isto aqui é uma opinião que temos no momento, Exatamente. não é? Das duas uma, ou acreditamos que viemos dos macacos, ou tomamos uma consciência que estamos num processo evolutivo, e esse processo evolutivo, porque basicamente para percebermos este processo evolutivo daqui de explicar as raças. A primeira raça, que é o que eu estava a falar, os turianos, eles eram semi-etéricos. E foram das 5 raças que já viveram neste planeta, podemos dizer que foram a única raça que cumpriram o seu papel na perfeição. Porque o seu papel era transmitir à raça seguinte, passar para eles os valores da compaixão, do amor e da sabedoria. E eles cumpriram esse processo. Não, quando chegarmos à última raça, a 7ª raça, a intenção é estarmos como estávamos na primeira. E o 7, lá está. O 7 também tem aí um significado forte e é interessante serem 7
Por causa, é o número Exatamente, sim. não é? Tipo, 7 chakras. 7 dias da semana, 7 notas musicais, Just saying, não é? 7 cores do espectro. Por isso é sempre é um número, e é o número também é o número da espiritualidade, na numerologia é sempre considerado o número da perfeição, o número da espiritualidade, não é? Mas pronto, aqui para passarmos depois para a raça seguinte. De acordo com o Blavatsky, eles eram gigantes, daí as histórias que nós ouvíamos quando éramos pequeninos e tudo, as histórias dos gigantes, vêm destas eras. Ok. Okay? E conforme houve duas coisas que aconteceram de era para era, ou seja, de raça para raça, eles foram encolhendo em tamanho e foram também reduzindo o seu tempo de vivência. Não há registro quanto tempo é que eles viviam na primeira e na segunda era, mas na terceira era, na lemuriana, já havia mais ou menos já registros de mais ou menos quanto tempo é que eles viviam. Então eles eram gigantes com uma tonalidade de pele negra. Eles eram resistentes ao fogo, daí o planeta ainda está naquela altura do arrefecimento e também inundações, não tinham medo. Esse medo de morrer afogado e tudo vem muito a posterior. Eles nunca, durante essa existência deles, eles nunca lutaram qualquer guerra. Por isso é que eu digo que foi a raça que cumpriu o seu propósito na perfeição. E só a posterior, na transição da raça, é que se começou então a haver estes tais conflitos. Esta raça é uma raça que ainda existe no nosso planeta, mas como eles são semi-etéricos, nós não temos acesso a eles. Que eles habitam na única zona do planeta que nunca foi alterada até agora. Eles viviam numa ilha que era a Ilha Peluriana, que hoje é situado no Polo Norte. Ok, era isso que estava a ver, E é a única zona do nosso planeta que nunca foi alterada e nunca vai ser alterada. Todas as outras, geograficamente, vão sempre sofrer alterações. Todas as outras. Aquele é o único ponto que nunca sofreu uma única alteração. Desde os terremotos, cheias, tudo o que aconteceu ao longo das eras, foi a única zona do planeta que nunca sofreu. Porquê? Porque eles ainda coabitam lá. E aqui também podemos ir buscar muito das histórias que se ouvem, principalmente no Alcorão. No Alcorão, por exemplo, fala-se muito em djinns, a história do Aladino, do gênio. Sim. Porquê? Também vem muito desta raça, porque eles eram seres semi-etéricos e eles podiam manifestar tudo, eles podiam se transformar naquilo que queriam. Então daí também vem muito. E tanto que há muitos estudiosos, principalmente no ocultismo, que falam muito sobre os djinns e que trabalham com a energia dos djinns. Pronto. E vem muito também aqui desta altura, destas eras. Depois, passado largos... E é essa questão que vou fazer, mas tu já estás a responder às questões que eu tenho aqui. Boa, continua, estou a adorar. Ok. Depois deu entrada a raça hiperboreana, os telurianos, o que é que eles fizeram? Aqueles que escolheram, porque foi uma escolha deles, eles, como eram seres semi-etéricos, deram da sua energia para dar o início à nova era. Que também os hiperboreanos eram semi-etéricos, mas eram menos do que os telurianos. Ou seja, eles já eram mais sólidos, assim, uma forma mais gelatinosa, por assim dizer. Assim, mais gelatinosos. Que depois, eventualmente, mais para o final, na sua sétima sub-raça, já eram mais sólidos, muito mais sólidos. Claro. Okay? Eles também comunicavam telepaticamente. E o continente da Hiperbórea, ele abraçava toda a zona que hoje é conhecida como o Canadá, Groenlândia, Islândia, Escandinávia e norte da Ásia, ali parte da Rússia, norte da Ásia. Ou seja, toda essa zona era o antigo continente da Hiperbórea, onde esta raça existiu. Sim, porque Okay? o planeta estava muito mais, a Terra estava muito mais unida, não é? Porque isto... Completamente diferente. A geologia, pronto, nós temos aquela da Pangeia, temos aquela teoria da Pangeia,
mas não é bem como não é, nesta visão de Helena Blavatsky não é bem assim. Aliás, há mapas que foram canalizados, muitos mapas, basta procurar os mapas, se as pessoas fizerem uma pesquisa, imagens, no Google de imagens, sobre cada uma destas raças, sobre o continente de cada uma destas raças, vão ver diferentes mapas. Principalmente vê-se uma grande discrepância da Pangeia principalmente para o continente lemuriano e para o continente atlante. São discrepâncias mesmo muito grandes, onde nós questionamos, ok, porque o atual, da forma como está, eles encaixam-se todos muito bem, mas eles nem sempre foram assim. Claro. Eles nem sempre foram assim. Esta raça também era uma raça excepcional, gradualmente tornaram-se mais físicos, como já tinha dito, e então foi a partir, quando se começaram a tornar mais físicos, foi quando começaram então a começar a ingerir sólidos. Eles também eram assexuais, eles não tinham sexo mesmo, não tinham qualquer tipo de sexo, e como algumas plantas que existem hoje, e conseguiam gerar outros seres através deles. Se eles sentissem essa necessidade, eles geravam outro ser. É como Não percebi, desculpa. as estrelas do mar também geram. Exatamente. Pronto, eles têm a capacidade tinham essa capacidade. Descendentes que nós podemos, que temos há um nome principalmente de uma tribo nas Américas, que conhecemos que são os aztecas, ali nas Américas Centrais, são os principais descendentes desta raça. Okay. Mais tarde temos outras, também conhecidas como os Toltec, que já faz parte dos Atlantes e afins. Ou seja, para nós vermos porque é que nós, nos dias atuais, temos muito conhecimento sobre certas histórias que ouvimos, mas como é que é possível? Por exemplo, a Cidade de Ouro, essas coisas todas. Ou seja, isto já são coisas que vivemos em eras passadas, que foram transmitidos. Por exemplo, um bom exemplo disso foi Platão, na altura sobre a Atlântida, onde nós começamos depois a juntar os pontos. Isto faz sentido. Como é que porque assim, nós precisamos de várias eras para viver, para conseguirmos viver todas estas experiências. Sim. Terceira raça, agora aqui é que as coisas começam a ficar interessantes. Até aqui não há muita informação sobre as duas primeiras raças. Há um pouco mais, é verdade. Os hiperboreanos, e aqui é que vem uma coisa muito interessante sobre a cultura hindu, os hiperboreanos, eles tinham um tom de pele azulado. E onde é que nós já vimos isso? Nos desenhos animados. Como? E na cultura hindu? Sim. Em muitos deuses hindus têm pele azul. Sim. Por isso é que quando aquela pergunta, quando fizeste, onde é que vem a veracidade? Sim, veracidade nós não conseguimos ter, porque nós, se tivéssemos uma máquina de tempo e conseguíssemos ir lá, pôr os pontos nos is para ter as certezas. Mas quando começamos a juntar estes pontos, calma lá, os hindus já falam nisto há milhares de anos. Sim. Ok? E o budismo, eles também têm vários deuses, que alguns deles também são azuis. E o Avatar, olha, a Joana está aqui a referir, a Mimi, está a referir os Avatar. O Avatar, exatamente. Muitos desses filmes. Atenção, ele disse aqui uma coisa muito interessante. Muitos dos filmes que nós vemos ou são canalizações de experiências que já vivemos, que é para nós irmos resgatando esse conhecimento, ou então são mesmo feitos propositadamente para nos recordar dessas eras que nós vivemos. Podemos resgatando, ativar implantes que nós temos para resgatarmos esse conhecimento, ou esse conhecimento de vidas e de eras passadas. Ok, agora aqui nos lemurianos é que isto fica interessante. Os lemurianos, eles tinham um tom de pele assim meio, também, tom de pele escura, mas mais tipo aquele amarelo mais potorrado. Eles tinham, como nós, eles eram mais físicos, aqui foi mesmo quando o corpo já é completamente físico.
Sim. À medida E que o eles, tempo vai passando, nós ficamos mais densos, não é? exatamente, exatamente. Eles eram ou seja, eles aqui já tinham uma necessidade de nutrição, como os hiperboreanos. Eles no início, eles tornaram-se hermafroditas, acabaram-se por tornar hermafroditas digamos até a primeira, quarta raça, depois é que acabaram por haver a divisão dos sexos, quase no final, assim mais perto do final da era. Depois, quando chegamos aos Atlantes, já havia mesmo a divisão dos sexos. Ou seja, já era preciso, para procriar, já era preciso dos dois sexos para poderem se reproduzir. Ou seja, os lemurianos, eles eram hermafroditas. Ou seja, eles já tinham os dois sexos dentro deles. E eles tinham 3 olhos, mas não da forma como nós percebemos. Tinham os 2 olhos, como nós temos assim, não é? Sim. Onde tinham a capacidade de ver em frente e até mesmo perifericamente, podiam olhar em qualquer direção, e tinham um terceiro olho. Daí o tal conceito que nós temos, aquela visão das histórias que nos contam, do Ciclopes. Tinha um olho, mas era atrás, na cabeça, que via para trás. Depois, com o tempo, este olho atrofiou, com o passar do tempo atrofiou, que depois deu origem à nossa glândula pineal. Boa! Depois de ter atrofiado, deu origem à nossa glândula pineal. É através desse olho que os lemurianos... Pesquisem, a glândula pineal tem o formato... Qual é o formato da glândula pineal? Tem mesmo o formato de um olho. Daquelas coisas que os egípcios já sabiam! Deus do céu! Isto transcende-me. Os lemurianos, eles viveram no continente Mu, e o continente Mu, ele basicamente começava aqui na costa atlântica, para nós termos uma consciência, assim mais ou menos a meio da África, assim no início da África, pronto, assim a meio do continente africano, né? Dava a volta, abraçava toda a Austrália, dava a volta ao Oceano Pacífico que conhecemos hoje e terminava nas Américas do Sul. Por isso é que eu digo, aquela ideia da Pangeia pode não ser bem assim. Não estou a dizer que sim, nem que não, mas pode não ser assim. Lemurianos. Exatamente, os lemurianos. Amêndoa? O que é a amêndoa? E pronto, o continente pronto, eles viveram entre 6 a 30 milhões de anos atrás, entre 6 e a 30 milhões, ou seja, 30 milhões quando foi a primeira raça até mais ou menos 6 milhões atrás, e terminou por volta de 1 a 2 milhões, mais ou menos por essa altura, que foi quando terminou e deu então a entrada da nova raça, que foi os Atlantes, que já vou falar sobre eles. Os lemurianos, eles começaram mesmo a viver numa utopia também. Eles começaram muito bem, mas houve ali, digamos que, aqueles que nos colocaram cá, isso que eu digo, mantenham a mente aberta. Aqueles que nos meteram cá, quando foi a experiência dos lemurianos, eles cometeram muitos erros. Os lemurianos, ao passar do tempo, eles não tinham, digamos assim, eles não tinham grandes desafios. Ou seja, eles como viviam muito em paz, eles não tinham grande necessidade de desenvolvimento, porque eles estavam bem. Não é? Quando estamos bem não mexe, como costuma dizer, não é? Como isso acontecia, os lemurianos começaram-se a questionar sobre a sua existência. E quando começaram a questionar sobre a sua existência, perceberam que eles nada mais eram os cuidadores do planeta. E que nem a nível físico, nem a nível espiritual iam desenvolver. Não desenvolviam mais do que aquilo. Então eles entraram em depressão e começaram, ou pelo menos começaram com a intenção de fazer um suicídio coletivo. Boa. Então os lemurianos, para
para que os lemurianos não entrassem num suicídio coletivo, os cuidadores, né, os nossos cuidadores, aqueles que nos meteram cá, eles implantaram-nos um novo órgão, que é o chamado do Kunda Buffer. Não sei bem a tradução, não há assim uma grande tradução, é o Kunda Buffer com capa, Kunda Buffer, que ele tinha 3 funções. Eu já vou dizer depois onde é que, porque nós temos também, da mesma forma que temos do olho a glândula pineal, este também deixou um rastro no nosso corpo físico na atualidade. Okay? Então este órgão tinha 3 funções. A primeira função era impedir o suicídio coletivo. Esse era um dos objetivos. Neste ainda o objetivo era criar um fascínio, ajudar os lemurianos a criar um fascínio maior pelo mundo material e também dar-lhes mais prazer através das sensações, como o paladar, como o tato, como o olfato, dar-lhes mais prazer nesses sentidos. A segunda função era estabilizar a massa da Terra, porque nesta altura houve um cometa que chocou com o nosso planeta. E isso causou muitos desequilíbrios a nível de terremotos. Ou seja, havia muitos terremotos. Então, outra função deste órgão era, através da energia dos órgãos todos, de toda a população dos lemurianos, era gerar energia para estabilizar a crosta terrestre a nível dos terremotos. Essa era a segunda função. E a terceira função era, o órgão assim que fosse removido, era permitir um desenvolvimento espiritual para os lemurianos. Só que aqui aconteceu um outro erro. O grande erro que aconteceu aqui foi que os cuidadores, por causa de, como levou muito tempo para a crosta terrestre estabilizar a nível de terremotos, como levou muito tempo, quando foi retirado, os lemurianos eles ficaram demasiado apagados à matéria. Okay. Já está a começar a ver aqui umas semelhanças porque é que há muito apego à matéria agora. Vem daí. E qual a consequência a nível físico deste órgão? É o nosso sacro. Ok. Não é bem no sacro, é mais o cóccix. Pronto, ali a parte do cóccix. Digamos que é um resto, é uma cicatriz, é uma marca da permanência desse órgão, desse órgão que é o Kunda Buffer, para fazer esses 3, para ter com essas 3 funções, para estabilizar o planeta, para lhes dar um propósito de vida, ter mais ligação com a matéria e também para começar um novo processo de desenvolvimento espiritual. Na engenharia aquilo se chama até a cauda. É a nossa cauda, sim, exatamente. Então o nosso cóccix, mais a parte do sacro, mas mais precisamente o cóccix, é um resto desse órgão que basicamente solidificou na coluna. Agora, como é que era a verdadeira aparência dos lemurianos? Nós não precisamos de ir muito longe para saber como é que eles eram. Nós temos vestígios, na atualidade, da sua aparência. Conta. A Ilha da Páscoa era um dos pontos principais da Lemúria. Okay. E a Ilha da Páscoa não se sabe se foi a própria terra que protegeu aquelas estátuas ou se foi intervenção externa que sempre protegeu. Para quê? Para deixar informação de como é que era aquela raça. Então, as estátuas da Ilha da Páscoa são representações fiéis a como é que eram os lemurianos. Então, se quisermos saber como é que eram os lemurianos, basta olhar para as estátuas da Ilha da Páscoa que percebemos logo como é que eram os lemurianos. A consequência de ter este órgão ter ficado muito mais tempo do que era previsto foi a criação do cóccix, como eu já disse, e levou então às seguintes raças a propensão e obsessão pela posse do mundo material e a magia negra. Okay. Foi nesta altura que começou os processos de magia negra no nosso planeta e os processos de implantação de implantes e chips espirituais. Foi nesta altura. Não foi por acaso que eu criei uma mesa radiónica quântica específica
para a remoção de chips e implantes e o nome dela chama-se mesa lemuriana. Não foi mesmo? Mais tarde eu depois percebi isso. Mais tarde acabei por perceber isso. Na altura, ok, é lemuriana, ok? Mas depois mais tarde, quando comecei a estudar, ok, faz sentido. O segredo é não questionar. Mais tarde, iremos perceber o porquê. Podemos não ver logo o grande plano naquele momento, mas mais tarde acaba-se por ver o grande plano. E esta parte da magia negra, pois então é que entrou mesmo depois em força na Era Atlante. Aqui a Era Atlante, aqui também aqui é outro processo muito interessante. E principalmente aquelas pessoas que gostam de ler, atenção, eu não vou falar aqui em teorias de conspiração, ok? Mas pessoas que gostam muito de ler sobre teorias de conspiração vão encontrar muitas semelhanças daquilo que leram sobre teorias de conspiração e aquilo que se vivia na antiga Atlântida. Por isso, vamos tentar aqui manter aqui um bocadinho a mente aberta. Não vamos estar aqui a falar de teorias de conspiração, ok? Só para vocês perceberem o nível tecnológico que os atlantes eram. Porque até agora os atlantes foram a raça mais evoluída tecnologicamente neste planeta. Ainda muito mais além do que nós na atualidade. Ok? Então, a raça atlante deu-se por volta de 2 milhões de anos atrás, deu início, ok? O início, não foi o seu apogeu, mas o início da raça. Eles viviam, os lemurianos, eles viviam uma média de 1000 anos. 700 a 1000 anos. Os atlantes, eles viviam uma média de 300 anos. Ok. Então, as primeiras raças atlantes tinham um órgão semelhante a guelras, que depois, mais tarde, transformaram-se. Daí aquela história, teve quem viu o Aquaman, não é? Uns eram peixes, outros eram o formato humano. Lá está. Porque foi assim. Porquê? As primeiras raças, as primeiras sub-raças da Era Atlante, da raça Atlante, eles tinham órgãos que eram semelhantes a guelras, que eventualmente depois evoluíram para os pulmões. Porquê que eles tinham estes órgãos? Porque a atividade vulcânica no fundo do mar, no fundo dos oceanos, era muito ativa, então havia muito vapor na atmosfera. Então daí a necessidade de um órgão que os permitisse respirar dentro d'água, basicamente. Não é? Sim. Então, mais tarde, quando começou a atmosfera começou a mudar e já não havia tanto vapor de água na atmosfera, então foi quando esses órgãos evoluíram para os pulmões que temos hoje. Para os pulmões que temos hoje. Para nós vermos como é que foi a evolução do ser humano. Não é? Isto não veio bem do macaco. Nesta visão não veio bem do macaco. Não é? Eram tecnologicamente muito mais avançados do que a raça atual. A tecnologia deles era muito baseada em tecnologia nuclear e solar. Nós hoje em dia temos submarinos nucleares que aguentam tempos infinitos sem precisarem ser carregados. Aliás, não precisam ser carregados, né? Energeticamente não precisam ser carregados. A única coisa que precisam é meio de subsistência para a tripulação, basicamente. O próprio navio já faz isso. Os atlantes tinham submarinos, tinham aeronaves e tinham outros meios de transporte que eram movidos a energia nuclear, ou seja, já dominavam a energia nuclear, que mais tarde depois também levou a guerras nucleares e afins. Eles tinham a capacidade de comunicar com os elementais da natureza, daí nós também começamos a perceber, a conexão que nós temos na atualidade com os elementais da natureza, e já vem da Era Atlante, e no início isto era muito usado a nível benéfico, eles conectavam com a energia dos elementais em prol do benefício, magia branca, porque foi criado escolas e foi criado uma parte da cultura que era só baseada em magia branca. Não sabe bem quando é que foi, mas mais ou menos por volta da quarta sub-raça, quando foi criado este conceito da magia branca, mas depois também começou a haver a parte da magia negra, a parte da dualidade, não é? Da magia negra, onde usavam a energia dos elementais para fins menos nobres, digamos assim, não é?
Depois daqui é que começa a entrar aquela parte que eu falei do Toltec, que também é conhecido. E aqui eram disputas a nível territoriais e de poder. E aqui é quando começa a entrar aqui a parte mais negra da Era Atlante. Eu não sei se viste ou se as pessoas alguma vez viram. Eu lembro-me, era miúdo, viam aqueles filmes tipo de Júlio Verne, de Viagem ao Centro da Terra, as 20 mil léguas submarinas. Havia um, eu não me lembro qual é o filme, em que também era na antiga Atlântida. E aquilo que eu lembro-me de ter visto nesse filme, basicamente era aquilo que eles faziam, colonização, já faziam isso. Eles tinham, a tecnologia deles era tão avançada que eles eram capazes de transplantar a cabeça de um ser humano para outro corpo, conseguindo manter-se quase indefinidamente imortais. Ok. Eles conseguiam, porque eles tinham essa capacidade, basicamente, mas isso só acontecia para as grandes nobrezas. Okay? Isto não acontecia para a plebe, isto acontecia para as altas patentes, digamos assim. Então, aqui até às vezes as pessoas começam a questionar, a rainha Isabel lá da Inglaterra, Isabela ou Elizabeth, agora deu-me a branca, a rainha de Inglaterra. Elizabeth, não? Elizabeth. Acho que é Elizabeth. Agora deu-me a branca, mas não faz mal. Pois, só por isso é que ela ainda não morreu, por isso é que ela viu tudo. Aqui era para ironizar um bocadinho aqui da rainha, que ela, o pessoal parece estar mortinho, que a mulher parta daqui para fora. O homem já foi. Pois o homem já foi. Era o homem lagarto. Pois, exatamente. E eles tinham essa capacidade e também tinham a capacidade de, através de, inclusive, quando se estuda sobre a magia negra na Era Atlante, de que estes autores falam, que muitos destes autores falam, eles falam inclusive de se alimentarem. Havia uma rainha na Atlântida que ela alimentava-se de mulheres mais novas para manter a sua juventude. Ou seja, e por isso é que eu disse logo, muito pessoal que estuda outras teorias, isto faz sentido, combate a bota com a perdigota, mas não quero entrar por aí porque para mim não é isso, não vivo disso, pronto, não vivo disso. Para captar a essência, não é? Mas, Exatamente. Pronto, eles no pico. Não percebi, desculpa. já dava para outra live. Pois, a parte da magia negra não quis abordar muito aqui, porque para além de ser muito extenso também, acabava-se por tornar um bocado pesado e macabro. Sim. Porque, aliás, muito disso transpassou para o início da nossa era e da nossa raça, que foi os conceitos fúteis sem qualquer propósito de desenvolvimento humano ou espiritual. Um bom exemplo disso é a moda e a vaidade. E outra foi os sacrifícios humanos, sacrifícios animais, pronto. E como eu não queria muito entrar por aí, para isto não ficar com aquele tom muito pesado, não é? Eu também não quis querer mesmo focar na importância das raças. Então, depois quando deu-se o dilúvio, e quando se deu o dilúvio foi quando demos entrada à quinta raça, que somos nós. Porque todos nós somos descendentes da quinta raça. Somos descendentes da quarta raça e somos todos arianos. Agora aqui, das duas uma. Se alguém se diz que não é ariano, das duas uma. Ou é um ser que veio de outro planeta e está aqui, veio agora, ou então conseguiu manter o seu corpo desde as outras eras anteriores, conseguiu manter a sua imortalidade até o momento presente. Por isso, ou seja, se vocês não corresponderem a uma das duas, então vocês são arianos. Pronto, por assim dizer, para percebermos
e descodificarmos aquilo que eu disse no início sobre aquilo na Segunda Guerra Mundial, aquilo que se falava. Então, esta raça deu início no norte, ali na Ásia Central, mais propriamente no Tibete. Esta raça deu início mais ou menos nessa zona. Depois expandiu ali para o Médio Oriente, por aí fora. Depois começou-se eventualmente a ramificar. No início desta altura, quando se começou a criar este conceito da vaidade, do supérfluo, ok? Também criou-se aquilo que hoje conhecemos como hipnose. Também foi quando nasceu a hipnose que conhecemos hoje. Foi nessa altura que começou com a necessidade, porque era com a base de influenciar o subconsciente do ser humano para o manipular. Ok. Ou seja, basicamente, esta quinta raça começou da pior forma. Nós, em vez de começarmos numa era de ouro, onde tínhamos paz, abundância, prosperidade, nada de guerras, começámos mesmo logo ao descalabro. A matar. Basicamente aquela história da Bíblia, que se chama a Terra, aquela que foi pois toda com o vulcão, tinha o nome da ponta, estava aqui a tentar lembrar do nome, que ficaram todos, que eles ostentavam tudo, era só ostentação. Então lá Deus fala disto: se encontrares um que seja puro, eu salvo a cidade. Estou a tentar, eu tenho mesmo o nome, mas pronto, não faz mal. Basicamente isso é um relato perdão? Já te vais lembrar. Exatamente. Já me vou lembrar. Isso basicamente são relatos daquilo que vivemos já no início desta era. Porque era sempre a ostentar aquilo que nós achamos que é macabro que é mau hoje, naquela altura era 1000 vezes pior. Ok? Tanto que eles, na altura, a nobreza, ou seja, tudo o que é o conceito de riqueza, pobreza, nasceu nesta transição de eras. O conceito do dinheiro, a necessidade de obter objetos de valor, nasceu tudo nesta altura. Porque até à altura não havia o conceito de dinheiro nem nada nas outras eras. Depois da nossa era, na transição, começou a haver então o conceito de financeiro, por assim dizer, da posse. Da posse. E também o Diogo. Pompeia, exatamente, Diogo, gratidão, Pompeia, exatamente, gratidão, era isso que eu estava a tentar lembrar. Então este conceito nasceu nesta transição de eras, por isso é que houve aquela necessidade da hipnose para dominar o subconsciente do outro, e criou-se o conceito também do bom e mau. Ou seja, tudo aquilo que eu gosto é bom, aquilo que eu não gosto é mau. Sim, dualidade. Então começou-se a criar. E aqui começou-se a criar muitos conceitos de crenças que temos hoje. Principalmente aquela, e eu vou agarrar aqui mesmo uma crença financeira, para perceber, aquele que nasceu com o cu virado para a lua, está sempre bem. Agora eu nasci pobre, vou morrer pobre. Estes conceitos, estas crenças nasceram no início da nossa era. Para quê? Para manter o controle sobre o outro. Daí a tal hipnose para tentar sempre controlar e submeter o outro à minha vontade. Daí ter a tal hipnose. Porque nós estamos em constante estado de hipnose. Se nós repararmos, nós estamos sempre em estado. Olhamos para um televisor, estamos em estado de hipnose. Olhamos para um telemóvel, olhamos para um computador, estamos em estado de hipnose. Estamos a ouvir música, estamos em estado de hipnose. Vamos a conduzir até, estamos em estado de hipnose. Porque muitas vezes há ali um lapso de espaço-tempo, mas já estou aqui, nem me lembro de ter passado por... E fora tudo que nós estamos a ser bombardeados ao mesmo tempo, não é? Só linguagens subliminares por todo o lado, reclames, música, fora a forma como as músicas agora são gravadas, com aquele ritmo um bocadinho mais acelerado para nós estarmos... Frequências. As frequências, por acaso, olha, esqueci-me de dizer uma coisa sobre os lemurianos. Os lemurianos
inicialmente eles também eram telepáticos, mas depois começaram a perder essa capacidade quando o terceiro olho atrofiou, então tiveram que começar a usar o som. Eles foram a primeira raça a começar a usar o som como linguagem e mais tarde depois a escrita. Mas calma, ainda tem aqui a cereja no topo do bolo. Os lemurianos, através do som, a forma como eles desenvolveram o som é aquilo que nós conhecemos hoje como mantra yoga. Ok. Okay? O mantra yoga, que conhecemos, isso vem dos lemurianos. Todos aqueles sons, a forma de entoar a própria ressonância, isso vem tudo dos lemurianos. Por isso é que estavas a falar agora do som, agora lembrei-me, porque isso também vem tudo dessas eras. Mas, pronto, no início da nossa era também deu-se a divisão das classes, não é? Da riqueza e pobreza, como eu já tinha dito. Também havia muito também o conceito da escravatura, o conceito do sacrifício, principalmente o sacrifício humano, e isso eram práticas comuns. Daí a história de Adão a sacrificar o filho, não é? Como se nós formos a ver as alegorias que nos transmitiram ao longo dos tempos, há muitas coisas que interligam com este conhecimento que, principalmente a Helena Blavatsky, porque ela é mais conhecida neste sentido e é que tem mais trabalho desenvolvido, é o conhecimento que nós podemos acessar para fazer essas ligações daquilo que nos foi passado a nível religioso, por exemplo, a nível de crenças religiosas, com este tipo de sistema de crenças, que é um sistema de crença diferente, em que nós quando vamos tentar comparar um e o outro, nós encontramos muitas semelhanças. Sim, então, está tudo ligado. Isto foi tudo desenvolver até ao momento atual que nós estamos a viver, não é? E nós estamos a viver, possivelmente nós estamos a viver uma era de cobre-ferro, onde eventualmente nós estamos agora na transição, que chamamos de transição da era aquário, não é? Onde já se ouve muito falar sobre a separação do trigo do joio. E há quem fale mesmo em grandes alterações planetárias a nível geológico. E se isto acontecer, é assim, isto não é para incutir medo a ninguém, mas como em todas as outras eras, como as eras passadas, tudo o que aconteceu foi para fazer uma limpeza daqueles que não queriam aceitar a mudança, que ficaram agarrados a velhos padrões, ficaram agarrados a padrões que já não eram necessários para a sua evolução. Então, a única coisa aqui na intenção não é como não é incutir medo, aqui é só despertar a consciência para outra coisa. Então o que é que eu tenho que fazer? Fazer o meu trabalho de desenvolvimento espiritual. Porque tu no início da live, tu referiste que o título estava correto, estando incorreto. Exatamente. Ao invés de 5 raças, existem, ou estão previstas existir, 7, mais 2. E então, esta transição pode ser o início para uma 6ª raça. Para a 6ª, sim. Pode ser, assim, ou das duas uma, ou é uma alteração como já aconteceu noutras eras que não levaram, ou então pode ser o início dessa transição. Porque o grande dilúvio da Atlântida não foi da noite para o dia. Claro. Aquilo foi durante séculos. Porque a Atlântida também era uma grande parte dos continentes que vemos hoje, envolvia grande parte, e grande parte foi toda desaparecendo com os oceanos a subirem. Okay? Com o tal dilúvio, com o chamado dilúvio. Por isso levou tempo, e é da mesma forma que pode acontecer também connosco, também isso levar um imenso tempo. Aliás, numa pesquisa que eu estive a fazer, fala-se na 6ª raça só no século XXVIII. Ok, ou seja, ainda há muito para fazer, durante esta era, não é?
Olha, uma coisa que não sei se tu referiste, os Atlantes, em que zona geográfica do mundo, Em que, desculpa? em que zona geográfica do mundo estavam? Eles abraçavam principalmente a zona do Atlântico. A última parte, que é mesmo da Atlântida, que desapareceu, foi os picos da montanha, que na altura as montanhas do Tibete, ali a zona toda do Tibete, ainda não existiam, nessa altura. Basicamente é como se fosse uma inversão da Terra. Havia um pico mesmo no meio do Oceano Atlântico, que era o pico mais alto, e quando esse pico submergiu, foi quando se deu então ali a zona toda do Tibete, a ter daí a nossa raça ter nascido naquela zona. Ou seja, foi do último ponto nasceu, o último ponto a nascer e o último ponto a morrer, basicamente, foi quando se deu então, o nascimento da nova era e da nova raça. Corresponde à verdade ou não? Porque há quem defenda que os Atlantes estiveram ali na zona das nossas ilhas. Sim, aquela parte toda. Apanhava a parte da Atlântida, se fosse fazer pesquisas, porque há vários mapas, e esse é o mapa mais detalhado que há, porque foi a última era, né? Há um mapa mais detalhado, onde vê-se, tem vários mapas, onde há diferentes, conforme os estádios foram alternando, conforme foi submergindo, as terras foram submergindo até ao ponto que conhecemos hoje. Vemos que basicamente a Lemúria abraçava todo o Pacífico, basicamente, a Atlântida abraçava todo o Atlântico, ou seja, abraçava o continente americano, abraçava o continente europeu como conhecemos hoje e abraçava ali parte também da África. Depois foi submergindo até que ficar aquela parte central no meio do Oceano Atlântico, depois que acabou eventualmente mesmo por submergir, e muito possivelmente é daí que vem as histórias que Platão contava de quando a Atlântida desapareceu. Exato. Vem muito. Engraçado que há uns anos lembro-me de ouvir uma das bandas, de um género de música que eu gosto, que é Therion. Eu depois vou-te passar esta música, que o título da música é Lemúria. E eles tinham um álbum que era Lemúria. E eu achava aquilo o máximo. E não imaginava eu estarmos a falar disto aqui os dois hoje. Sobre a Lemúria. Bah, isto me pareceu uma minha recomendação. Isto. Para percebermos também um bocadinho, pelo menos isto para mim faz sentido, para percebermos um bocadinho em que era e que nós, ou que raça é que nós começámos aqui neste planeta, nós temos que pensar assim, que parte do globo é que me atrai mais, não é? Eu, por exemplo, eu sei que vim para aqui porque acedi aos meus registros acásticos, né? Eu sei que vim para cá na altura da Lemúria, por causa do meu fascínio de toda a cultura daquela zona. Porque hoje é a Polinésia e por aí fora. O principal foco é ali naquela zona toda da Polinésia. Mas há outras pessoas que ali vai mais para a parte hindu, ou seja, já vai mais, ainda pode ir mais para trás. E depois podemos ter, ou seja, mais parte americana, norte-americana, as Américas, principalmente na América Central, e principalmente a América Central, já pode vir um pouco mais da parte Atlântica. Porque parte da América Central, temos a parte das pirâmides, porque as pirâmides as pirâmides que conhecemos hoje, que vemos todas hoje, elas foram todas criadas na altura da Atlântida com o propósito de gerar energia positiva, gerar energia. Tem um conceito, era uma rede elétrica, tipo uma rede elétrica, para se perceber, para gerar energia através da própria energia do planeta, fazer canalização. E ali aquela parte da América Central era um grande foco também nesse sentido, tanto que depois ali a parte das fins, isso foi tudo construído ali pelos Atlantes, foi tudo construído por eles e depois mais tarde nós é que fomos redescobrindo as coisas, e ainda muita coisa nós não percebemos o propósito. Porquê? Porque deixámos de perceber como é que as coisas funcionavam.
Mesma coisa. E aqui a questão dos grandes problemas que aconteceu na altura e acontece hoje em dia, que é toda a gente sabe usar um telefone, mas nem toda a gente sabe o reparar. Então, assim, se deixar de haver pessoas que reparem telemóveis, os telefones ficam obsoletos, morrem, deixa de existir telemóveis. Então, basicamente, é o que aconteceu com essas tecnologias que se perderam nos tempos. Deixou de haver pessoas, ou deixou de haver seres que sabiam trabalhar essas tecnologias, sabiam cuidar dessas tecnologias, sabiam reparar, sabiam reutilizar, sabiam adaptar para outras raças, por aí fora. Por isso é o que acontece. Então temos que tomar uma consciência que muitas das tecnologias que nós vemos hoje em dia, nós poderemos perdê-las mesmo por esse sentido, porque sabemos usar, mas não sabemos como cuidar delas, digamos assim. Não sabemos cuidar delas. E por fim, temos duas raças. E para isto uma das coisas, Diz? é uma boa metáfora para tudo. Nós usamos e se não soubermos cuidar. Exatamente. Quando falta falar de duas raças, assim, essas raças não têm um nome específico. Como eu disse, num texto que eu li, inclusive, eu até vou depois colocar no meu site, eu vou depois colocar um artigo com essas descrições. Eu já tinha intenção no passado, mas digamos que tu deste-me o bichinho outra vez, de fazer uns vídeos para colocar no meu canal do YouTube a falar sobre cada raça, fazer uma série de vídeos a falar sobre cada raça de forma muito mais cuidada do que aqui digamos que foi assim despejar, né? A falar de forma muito mais cuidada sobre cada raça. Depois irei colocar, e com o tempo irei colocar isso no meu canal no YouTube. Depois quem quiser, depois pode ir aceder ao canal e ir assistir aos vídeos quando quiser. Mas quer ver se ainda esta semana eu coloco um artigo a falar sobre as 5 raças, ok? Mesmo colocar lá mesmo um artigo, tenho andado a fazer umas quantas pesquisas e a buscar fontes e tudo, que é mesmo para ir buscar referências mesmo para esse trabalho. Então, basicamente, num dos textos que eu li sobre a sexta raça, como eu já disse, no século XXVIII, pelo menos o que diz, né? É quando o mestre Ascenso El Moria encarna. Do que se fala a nível da espiritualidade nessa altura é quando o mestre El Moria encarna então para vivermos sobre um mundo onde só há um governo, onde só há uma união, há uma mesma união, e quando fala esta união não é como agora aquilo que se fala daquilo que nos querem impor. É um conceito completamente diferente, é um conceito mesmo de era de ouro, onde a paz coabita, a paz, a abundância, a prosperidade, onde todos vivemos de forma abundante. Não há guerras, não há fronteiras, não há posse, não há nada disso. Não é como agora que a intenção é completamente outra. E hoje em dia conhecemos a nossa raça humana como Homo sapiens, não é? Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens. Mas teremos uma nova designação, que é o Homo spiritualis, onde nós começamos a transição então para como os hiperboreanos, semi-etéricos, para nos tornarmos então etéricos. E uma boa visão disso que podemos ter são os próprios mestres ascensos, todos aqueles seres que nós percebemos como seres de luz. Porque eles vibram numa frequência tão elevada que eles próprios vibram luz, não é? Porque essa própria vibração gera luz. Então são seres de dimensões de planos superiores. E então esse é o nosso processo agora depois nas duas próximas raças. E só lá está, para acompanharmos essa evolução, temos que fazer um bom trabalho de casa durante esta vivência que estamos a ter agora. Na essência humana, sei que estamos a atravessar uma fase muito complicada na nossa existência, mas digamos que é uma oportunidade também que estamos a ter para tomarmos consciência mesmo do que é preciso fazermos a nível do processo individual. Porque infelizmente, ainda estamos tão focados no que está fora que nos estamos a esquecer do que está dentro e estamos tão focados no problema que está a acontecer no mundo que estamos a esquecer no que é que eu posso fazer em mim, o que é que eu posso mudar em mim,
que é que eu posso curar em mim. E enquanto nós não tomamos uma consciência de focar em nós outra vez, porque isto é quântica, isto é física quântica. A física quântica já nos explica isto. Não é preciso estarmos aqui com grandes teorias e não é preciso falar de teosofia para isso. Quando a minha frequência muda, a minha frequência está em vibrações mais altas, quando eu estou a vibrar em amor, alegria, por aí fora, quando eu estou a vibrar nessas vibrações, o medo não entra. Não há força externa que possa vir destruir a minha essência, tentar dominar a minha essência. Lembram-se aquilo que eu vos disse no início desta era? A hipnose de submissão, que é para dominar o outro. Nós saímos desse padrão. Então nós tomamos o controle. Então nós começamos então o nosso processo mesmo espiritual, que é eu focar na minha própria luz. Aí temos que desconstruir a ideia de que evolução espiritual é nós estarmos naquela coisa com os anjinhos, com os mestres ascensos, estarmos ali a seguir os ensinamentos. Sim, temos que seguir esses ensinamentos porque eles são necessários, mas não é nesse sentido, é focar na nossa luz, é isso todos que eles transmitem. Ama-te a ti próprio como amas ao teu inimigo. E levar a nossa vibração, olha para dentro, ama-te a ti mesmo. Achas que esse é um dos principais ensinamentos que nós podemos tirar de algumas raças, não é? E daquilo que nós queremos para a nossa vida? Achas que esse é o principal, o que devemos ter em conta, ao fim e ao cabo? É trabalhar para fora. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque assim, nós já tivemos tantas experiências em vidas passadas e não só em eras passadas, que nos levam mesmo a entender isso, porque assim, nós tivemos mestres que vieram, foram mestres que já viveram e aprenderam e permitiram-se já saltar esse passo, essa necessidade de viver aquelas raças, ou seja, já ascenderam, mas continuam o seu processo de evolução na mesma. Não é para ok, eu já ascendi, já não preciso fazer mais nada. Não, continua o seu processo de evolução para chegar ainda a patamares ainda muito mais altos, além da nossa compreensão humana neste momento. Quando nós começamos a compreender... Desculpa lá, está aqui uma gata a cravar as unhas. Quando nós começamos a compreender que todas essas experiências, todas essas transformações são necessárias para nós não termos medo, não nos rendermos ao medo, aceitarmos qual é o nosso papel, qual é a nossa importância neste processo todo, nós aí já começamos a ter uma visão completamente diferente. Começamos a ter uma visão menos carnal e mais espiritual, porque tudo faz parte do processo. Se nós escolhemos vir viver a matéria, por alguma razão foi para crescermos com essa experiência. O medo faz parte dessa experiência. Da mesma forma que o medo existe para nós aprendermos a vibrar no amor. Isto não é para parecer bonito. Eu não sou, a Patrícia conhece-me, sabe Sim. Que eu não sou muito estar a falar bonito, estar a falar, vamos falar de amor. Não, mas esse é o caminho. Mas é na dualidade que nós aprendemos, porque não há dia sem noite, e é o melhor exemplo da dualidade. Não há um sim sem um não. Nós, para dizermos um sim, estamos a dizer não a mil e uma outra coisas, não é? Exatamente. É isso. Por isso, o grande aprendizado, acho que o grande aprendizado é esse, é aprendermos com aqueles que nas transições aprenderam, cresceram e permitiram que hoje estivéssemos aqui. Aprender com esses. Porque Sim. Esses cumpriram o propósito deles. Esses aprenderam e deram a oportunidade de hoje estarmos aqui. É graças a eles, por eles terem cumprido o propósito deles nas transições, que hoje estamos aqui. Então, por isso, acho que essa é a grande lição que nós temos para tirar de todos os nossos antepassados, de outras eras que nós vivemos. Acima de tudo, é honrar a ancestralidade, seja ela
Seja ela qual for. Seja ela qual for. seja ela de eras, não é? Porque Exatamente. nós não existimos sem os nossos Porque pais, também temos, sem os porque nossos também temos o avós, nosso, mas também sem- nós temos, atenção, nós também temos a nossa árvore estelar. pois, não é só a Nós também temos, genealógica. não é só aqui, também temos a nossa árvore estelar. Por isso, muitos de nós veio para aqui, já viemos de outros sistemas, viemos para aqui para continuar o nosso processo de evolução. Um bom exemplo disso, muitos de vós que estão a ver, de certeza que já ouviram falar, um bom exemplo disso são as Pleiades. Muitos de nós vieram das Pleiades, muitos de nós viemos de Capela para cá, viemos de Capela, muitos vieram porque não quiseram aceitar essa transição. Aliás, quem quiser ler o livro Exilados de Capela, recomendo vivamente a leitura do livro Exilados de Capela, onde fala exatamente isso. Essa transição, Capela era um planeta como a Terra, era um planeta de expiação, fez a transição, deixou de ser um planeta de provações, e aqueles que não quiseram aceitar essa mudança foram resgatados para aqui, para continuar o seu processo, ou seja, começar volta do início, vamos começar o processo. Mas houve muitos que vieram porque quiseram vir ajudar os irmãos que não quiseram evoluir, então escolheram vir para aqui para ajudar outros. Quem é que são eles? Sim. Não interessa, não interessa. O que interessa é que nós estamos aqui para viver a experiência. Acima de tudo, nós não fomos escolhidos, nós fomos quem escolheu. Exatamente, perfeito, não diria melhor. Quem escolheu, eu às vezes penso muito, e um dos meus maiores receios é não cumprir aquilo que a minha alma escolheu. Porque nós podemos ter uma série de medos, não é? Mas o meu neste momento é mesmo esse, é não cumprir aquilo que a minha alma escolheu, porque nós temos um propósito tão grande ao vir para cá, que é de uma responsabilidade tremenda, ainda principalmente pessoas que se querem aprofundar nestas matérias. Não quer dizer que estejamos noutro patamar, estamos só noutra vibração, com outras sintonias de rádio, e acima de tudo nós temos que honrar muito, muito, muito a nossa alma, e fomos nós que escolhemos tudo. Exatamente, Nós já combinámos estar aqui com esta conversa e com tantas outras que já tivemos. E acho que o importante é, se nós compreendermos esta visão, nós ao compreendermos esta visão das raças anteriores a nós, nós conseguimos perceber muito de quem somos e para onde é que nós vamos, de onde viemos e para onde é que vamos. Porque lá está, nós temos que desconstruir aquele conceito de espiritualidade onde das duas uma, portas-te bem, vais para o céu, cara a pinha, vai ao lado dos anjinhos, portas-te mal, vais para o inferno. Ou então aquele conceito de espiritualidade em que nós estamos ali no mundo espiritual, todos vestidinhos de branco, né? A fazer lá, trabalhar no hospital. Isso também verá, mas nós temos que ir além disso. Nós temos que trazer isso para cá, para aqui. Para aqui. é aqui que está a acontecer. Sem dúvida. Eu costumo dizer, e os meus amigos mais próximos sabem, que eu digo mesmo, gente, eu não quero vir para cá outra vez, isto já chega. Digo, não, mas eu agora fiquei curiosa com a próxima era, pelo menos já à sexta e à sétima eu quero vir espreitar. Mas costumo dizer, não, já chega por aqui, eu quero fazer o máximo conseguir desta vida. É normal esse sentimento. Aliás, eu já me questionei muitas vezes e também tenho esse conhecimento. É por causa do que nós estamos a atravessar que leva a gerar esse tipo de pensamento. Mas também leva a gerar esse pensamento porque assim, nós já vivemos tantas vezes este tipo de situações em que almas antigas que já viveram isto questionam-se, mas porquê? Outra vez arroz! Porquê? Exatamente, outra vez arroz. É exatamente por isso, e por isso é que há muitas pessoas, e por isso é que acho que é a Mimi, ela colocou aquela questão
mesmo por causa disso, há imensas, cada vez mais, há mais pessoas que questionam-se, que param, olham para o mundo, principalmente o mundo que estamos a viver nestes últimos 2 anos, em que param e que olham e que dizem assim, mas o que é isto? Porquê? Porquê que temos de estar a viver isto? Mas porquê que as pessoas não conseguem ver um pouco mais além? E essas almas, cada vez estão mais almas a despertar nesse sentido, porque são essas almas que estão a despertar com esse novo sentido, que vêm ajudar a trazer uma nova consciência planetária, uma nova consciência, uma mudança de consciência planetária. E essa consciência, no início, há resistência, claro que há resistência, aceitar esse tipo de mudança, esse tipo de pensamento. Porquê? Porque nós ainda estamos agarrados aos padrões antigos, ao padrão do medo, principalmente ao padrão do medo. Porquê? Logo do início desta era que nós estamos a viver, foi-nos logo incutido isso tudo, não é? O sistema de controle foi mesmo logo o sistema de controle da dualidade. Então, é preciso agora começarmos a desconstruir isso aos poucos, mas temos que manter uma mente aberta para outras possibilidades. Não ficarmos só fechados para aquilo que nos tentam impor. Eu vou pôr aqui uma nota que todas as coincidências, ou todas as semelhanças que estão a acontecer agora, isto para ir para a teoria da conspiração, são meras coincidências. Não é? Isto é uma mera coincidência. É pesquisar um bocadinho. É uma nota em rodapé. Se vocês quiserem, é assim, deem-me durante esta semana, eu irei colocar no meu site. E depois eu também partilho contigo, se quiseres depois partilhar com os teus seguidores. Eu partilho contigo depois o link do artigo que eu vou escrever. Em grande parte será transcrição, porque não dá para escrever muito diferente daquilo que é, né? Ou terá que ser obrigatoriamente transcrição, ou em alguns pontos poderei pôr a minha visão, poderei colocar ali a minha visão, mas a maior parte terá que ser transcrito, principalmente do livro de Helena Blavatsky. Principalmente essa parte, algumas partes terá que ser assim, mas já será mais fácil também a pessoa, ao ler, de tomar uma nova consciência desta visão. Ok? Num futuro próximo, depois faço a intenção de colocarem os vídeos no canal, no meu canal. Sim. Para, aliás, te recomendo, depois se vocês quiserem, este vídeo depois também eventualmente irá ficar lá no canal, se quiserem voltar a vê-lo. Ele ficará mesmo no meu canal do YouTube, basta procurarem no YouTube Vítor Ruivo, encontram logo o meu canal. Subscrevam ao canal e que é para quando eu lançar esses vídeos, vocês depois poderem ir ver os vídeos quando quiserem. E isto e outros conceitos que eu também vou colocando, principalmente a nível do mundo holístico. Fica o convite. No YouTube, Facebook, Instagram, também tem o site. Pesquisem lá. O Vítor está aqui a preparar algumas... Vítor Ruivo, o Vítor não leva C, está bem? Só para saber. Vítor. Depois, Sem Vítor. Depois é o outro Vítor. É Vítor sem C. Vítor Ruivo, e encontra lá com facilidade toda essa informação. Agora, já são praticamente 10h30, nós perdemos completamente a noção do tempo quando estamos a falar. Engraçado. Eu queria que, se possível, que partilhasses aqui qualquer coisinha que tu já divulgaste. Estás a escrever artigos, mas o que é que tu estás a preparar assim, médio, longo prazo? Ok. Além dos cursos, já tinhas falado na live anterior, que estás a preparar aí uns cursos para sair. Pronto, estou a preparar aí, ainda não tenho datas, só por uma questão ainda de logística, ainda está em observação, que é para tentar perceber as melhores alturas para fazer isso. Um retiro xamânico, são 2 dias e meio, com um tamascal, onde é mesmo para fazer uma vivência xamânica mesmo ao mais alto nível, sentir mesmo o xamanismo, que o xamanismo é uma das minhas grandes paixões. Então, agora perto do verão ou durante o verão, haverá um retiro xamânico e fica já aqui o convite, muito em breve já irei anunciar mesmo datas e tudo, não é? Para além das formações, que também ainda tenho outras formações, mas mais a nível online, que também estão para sair em breve.
Paulinha Santiago. Paulinha, beijinho. Vai se tornar um grande constelador, de certeza sim. Também estou a tirar, também vou começar agora aqui com a bela, com a lindíssima Paula Santiago. Vou iniciar a formação de constelações familiares. Já é um trabalho que eu já sigo há bastantes anos, mas finalmente vou oficializar a coisa e vou-me tornar consteladora. É fantástico. Eu costumo dizer que eu mudei a minha visão da vida após as constelações. Eu tive uma grande transição quando entrei no Reiki, depois uma outra quando entrei no som, neste poder sonoro, e agora a terceira, que não há duas sem três, as constelações familiares. Eu acho que cada vez... eu acho que nós chegamos a uma altura que cada vez ficamos mais loucos, porque depois começamos a ver tudo com uma visão completamente à parte da realidade e tipo, olha, mas... Começamos a desconstruir tudo. Começamos a desconstruir tudo. Tudo. E levamos tudo a nu, completamente. Levamos tudo a nu. Nós começamos a pensar, bem, isto já tem aqui qualquer coisa, alguma lealdade inconsciente ao sistema. O que é que se passa aqui? Bem, vais adorar. É a tua cara. É a tua cara. Sim, não tenho a menor dúvida, porque é mesmo, e aliás, eu partilho do mesmo sentimento, transformou a minha vida. Aliás, eu até partilho muitas vezes este episódio, houve uma constelação que salvou a minha vida. Literalmente. Uma constelação que salvou a minha vida, literalmente. E daí também um grande amor pelas constelações, e com isso ainda fez aumentar e curar o meu relacionamento com os meus pais. Tem uma ligação muito forte com o nosso lado paterno e materno, sim, sem dúvida. E nós vamos falar de constelações familiares na próxima quinta-feira. Exatamente, fica já aqui o convite. Na próxima quinta-feira os papéis vão se inverter. Eu vou entrevistar a Patrícia, ela vai falar também sobre consciência sistémica, mas vamos falar sobre uma parte específica que queremos partilhar, que é para ajudar a despertar consciência da forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos e principalmente com o relacionamento connosco próprios. Que é o relacionamento mais importante. Paula, junte-se a nós. Vou dar aqui um tributo, que eu sou uma novata nessas coisas, mas vá. Será? Tem que ser a live com a Patrícia na quinta-feira será no meu canal do YouTube, por isso fica o convite, vão lá ao canal Vítor Ruivo, subscrevam o canal, cliquem no sininho que é para receber as notificações também. Será quinta-feira às 21h30. Bem, será sensivelmente uma média de 45 minutos, será uma conversa um pouco mais formal, será um pouco mais técnico, digamos assim, e terá mais ou menos a duração de 45 minutos, máximos 1 hora, mas é tempo bem investido para nós aprendermos a conhecer mais sobre as nossas facetas e quem nós somos e como é que nós podemos nos transformar. Acima de tudo. Nós vamos combinar uma coisa. Da próxima, nós vamos trazer um despertador para nos mandar canal. Sim, não há condições. Ok? Então, chega ali a uma hora. Quando é bom, é bom. Olha, muito bom. Olha, Vítor, eu gostei muito. Eu acho que tu me despertaste aqui ainda mais curiosidade, principalmente com as raças que vêm a seguir, que fiquei aqui mais curiosa. Eu acho que já vou começar a mudar um bocado o meu discurso, a dizer que quero vir para a sexta e para a sétima era. Prometo, esta semana eu trato do artigo, escrevo o artigo e envio-te para tu leres e depois partilhas também com os teus seguidores, para eles também. Sim, claro, com certeza. Obrigada por estares aqui hoje. Mais um bocadinho. Também por me convidares. É sempre uma honra estar na tua presença. Não me envergonhes. Tu tens o dom de me envergonhar. Deixe-te corada, deixe-te sempre corada. Obrigada a todos
que se mantiveram cá, quem esteve no início, quem esteve no fim. Vamos preparar aqui mais algumas coisinhas, com certeza que eu e o Vítor teremos algumas novidades e espero que seja para muito breve, ok? Estejam atentos, canal do Vítor Ruivo, YouTube, Instagram, Facebook, Telegram também. Aqui eu tenho Instagram, Facebook e Telegram. Qualquer coisa que queiram perguntar, estejam à vontade tanto para mim como para o Vítor e que nós fazemos chegar as respostas em tempo útil, ok? Então, muito boa noite a todos, bem-ajam por estarem aqui e eu honro a tua presença. Obrigado também à irmã mana do Vítor que esteve cá connosco. Obrigada, Paula. Um abraço e um beijo a todos, porque ainda estamos no dia do beijo. É verdade. Olha, que possamos ser uma raça ariana agora, a nossa raça ariana, que contribua para o todo de uma forma amorosa acima de tudo, a incluir tudo o que foi excluído, que acho que é o principal. Ok? Exatamente. E eu despeço-me da forma que eu mais gosto de despedir, que é a forma como eu despeço sempre. Tratem de ser felizes que vocês merecem. Arro! Arro! Bem, eu agora vou desligar aqui. Até à próxima.